Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe. Vamos falar um pouco hoje sobre Reforma Protestante. Foi agora comemorada no dia 31 de outubro. Então, oremos. Querido Deus, louvamos ao Senhor por esta manhã, por estarmos juntos para te adorar, em nome do teu Filho. Por conta do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, é que nós estamos reunidos aqui. E obrigado pela tua palavra, pelo teu povo, pela comunhão dos santos, pelo tempo juntos de aprendizado, de compartilhar da nossa vida com outros irmãos. Fale aos nossos corações e nos ajude a colocar em prática o que o Senhor quer nos ensinar. Muito obrigado também porque o Senhor tem usado homens, usado os teus servos, usado homens e mulheres para te servir, para corajosamente te obedecer e enfrentar situações adversas, atentando contra a própria vida para defender a tua palavra. Obrigado pelos reformadores que o Senhor usou para trazer a sua igreja de volta para o ensino das Escrituras. Nós te agradecemos por isso. E muito do que nós temos hoje foi fruto desse trabalho, desses irmãos usados por ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender um pouco mais sobre isso. Em nome de Jesus, amém. Então, 31 de outubro, Reforma Protestante, renovação espiritual ou rebeldia, não é? Então, os protestantes vão dizer renovação espiritual, obviamente, mas os católicos vão dizer rebeldes, né? Os protestantes são os rebeldes, os reformadores foram heréticos. Um dos grandes acontecimentos da história, principalmente para o cristianismo, foi a divisão entre católicos e protestantes, lembrando que esse não foi o objetivo a princípio, né, dos reformadores. Lutero não tinha intenção de dividir a igreja. Ele tinha intenção de discutir o assunto, de trazer à discussão problemas sérios que a igreja enfrentava, doutrinários na sua liderança, problemas que haviam sido acumulados de vários anos e que estava cada vez mais se desviando do verdadeiro evangelho, da sã doutrina. Mas provocou uma cisão que teve aí, que foi chamada de Reforma Protestante, inclusive provocando na Igreja Católica o que é chamado de Contra-Reforma. Então, logo após a Reforma, a Igreja Católica começou a fazer a Contra-Reforma, foi afirmando as suas crenças, perseguindo aqueles que haviam se levantado contra o que eles estavam pregando, né? E então ficou muito marcado isso. Essa cisão é considerada como marco de renovação espiritual, retorno aos fundamentos da fé pelos protestantes e vista como ato rebelde de insatisfeitos hereges pelos católicos. Qual grupo possui opinião verdadeira, não é? Podemos pensar sobre isso. Olha só do que os católicos nos chamam. Protestantes rebeldes, irmãos desviados. Agora, irmãos aí está entre aspas, viu? Porque eles não acham que a gente é irmão, não, né? E está tudo bem, porque a gente também não considera eles como irmãos, porque se desviaram completamente da sã doutrina. Então, Lutero, ele foi aquele homem que é o nome da reforma, né? Embora não foi só ele, obviamente, que participou desse processo. Tivemos outros reformadores que antecederam a reforma e outros que foram importantes depois, mas que estavam já escrevendo, pregando sobre isso. Mas Lutero que realmente foi o líder por conta de ter pregado as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg. E então ele
começou num momento de muita angústia, ele entendeu o verdadeiro evangelho quando ele leu Romanos, capítulo 1, 16, 17, nos seus estudos. Inclusive ele era professor de Romanos. E quando chegou nesse texto, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele entendeu que a justificação vinha completa e unicamente de Deus. E o meio dessa justificação era a fé. A base dessa justificação era a graça de Deus, né? A eleição incondicional. E aqui ele teve um confronto com tudo aquilo que ele estava aprendendo a respeito da teologia de Tomás de Aquino, né? A teologia tomista, que rejeitava esses ensinos, embora ensinava que a salvação era pela graça, mas que o homem tinha participação nessa salvação e que ele tinha que garantir a sua salvação, inclusive através de tudo aquilo que a Igreja Católica colocava, né, em vários princípios. Então, Lutero, nesse texto, ele realmente crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida e a sua consciência para de pesar, porque ele só via a justiça de Deus como algo que o cobrava dos seus pecados. E ele estava certo, mas ela foi cobrada em Cristo. E ele tentava agradar a Deus de toda forma e não conseguia. Então foi muitos embates, vocês que já leram, já viram o filme de Lutero, sabe do grande sofrimento dele, até que ele teve paz, crendo na salvação pela graça, somente pela fé e através da justificação que Deus nos dá em Cristo, né? Então, algumas questões: o que de fato foi a reforma? Para a gente responder aquela pergunta lá, né? Quem tem razão? Quais os seus motivos, objetivos e princípios fundamentais? Era realmente necessário reformar a igreja romana? Quais os principais líderes deste movimento e como eles foram tratados pela Igreja Católica? Então vamos aqui dar um passeio aqui sobre esse assunto. Certamente vocês têm lido sobre isso, mas com essas informações espero enriquecer o que você já sabe e para louvarmos a Deus por isso e entender como voltar para as Escrituras é sempre importante em qualquer época, principalmente nessa época em que a igreja estava bem desviada. A reforma não surgiu de repente, mas enquanto o sistema de doutrinas e todo o ritual da Idade Média iam sendo constituído, vários sinais de descontentamento surgiram em toda a Europa. Então, não era só Lutero que estava descontente. Antes dele, tinha outros líderes da Igreja Católica descontentes. Tinha reis, príncipes descontentes. Muitos cristãos percebendo o desvio da igreja e assumindo funções e áreas que não eram prerrogativa dela, e inclusive cada vez mais aumentando a autoridade papal, aumentando o poder da Igreja Católica em todos os sentidos, né? Não só religioso, mas político e, nesse período aqui, financeiro. A igreja tinha muitas condições por conta de vários fatores. Estes descontentes desejavam melhorar o cristianismo ocidental, mas todos os esforços nesse sentido, nos séculos XIV e XV, não tiveram sucesso real até o surgimento de Lutero e de outros proponentes. Então, eles, embora alguns escreveram contra, pregaram vários ensinos que influenciaram Lutero e os demais reformadores, não tiveram êxito assim para fazer uma reforma contundente. Foram influentes em algumas pessoas, né? Agora, eles conseguiram influenciar aqueles que depois realmente Deus usou para trazer essa reformulação, fazer essa reformulação na igreja.
E como é importante isso, né? Às vezes a pessoa acha que ali o que ela está ensinando, está pregando, não está fazendo efeito, mas influencia alguns e lá na frente Deus realiza o que Ele quer. Deus usou várias pessoas e Lutero e outros da sua época foram aqueles que de fato marcaram essa reformulação. Então podemos dizer que a Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Igreja Católica no século XVI e atingiu várias nações da Europa. E sua principal causa foi o desejo de voltar ao cristianismo do Novo Testamento, resultando na formação de igrejas nacionais, né? Lembra que agora, nesse período, a Igreja Católica era única em termos de representar os cristãos. Tinha alguns grupos, né, que andavam meio paralelos ali, mas não institucionalmente, não com a força que a Igreja Católica tinha. O cristianismo era sinônimo da Igreja Católica em todos aqueles países, com influência, inclusive, não só econômica, aliás, não só religiosa, mas econômica e política na vida daquelas nações. E aí, o interesse era de voltar ao Novo Testamento e reformular as igrejas do seu país, né, também. Este movimento estava indo contra os desvios doutrinários que foram entrando na igreja cristã ao longo dos anos. A reforma aconteceu devido à coragem de grandes homens que, impulsionados pelo zelo da verdade das Escrituras, enfrentaram o poder do papado. E era, naquele período, o maior poder que havia na Terra, né? O maior poder que alguém tinha em termos de riqueza, influência política, influência religiosa, no contexto da Europa, no contexto do cristianismo, era a Igreja Católica representada pelos seus papas. Então, enfrentar isso precisava de coragem, né? Ia contra todo um sistema que não só mexia na fé das pessoas, no que elas estavam acreditando a respeito do seu destino eterno, mas também mexiam em questões políticas, econômicas e tudo mais. Talvez nós não podemos saber exatamente se os reformadores tinham uma ideia de toda a amplitude que a reforma tomaria, né? Lutero mesmo não achou que as 95 teses dele ia ter toda aquela repercussão que teve. Mas o Senhor Deus usou tudo isso para trazer a sua igreja de volta. E é claro, mexeu com gente poderosa, né? Você imagina a igreja, né? A igreja católica hoje, com todo o seu poder. E naquela época, ela mais ainda, porque ela destituía reis, colocava reis, os reinos pagavam impostos para ela mandava e desmandava mesmo, e numa ideia de unificação de todos os países, de todos os povos cristãos, numa só governo, né? Então, unindo um governo político e um governo religioso. Então, homens tais como John Wycliffe, John Huss, quem já ouviu falar desses? Levanta a mão. Interessante, né? A gente já ouviu falar de Lutero, Calvino, Zwingli, mas nunca ouvi falar de John Huss ou John Wycliffe, que foram precursores da reforma. E a gente precisa saber um pouco deles, porque eles é que influenciaram Lutero a fazer o que fez. E temos, além destes que estão aqui, outros. Né? Aqui nós temos, inclusive, Calvino, Zwingli, John Knox, Melanchthon e tantos outros. A liderança da reforma foi dada a Lutero devido ao fato de que em 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, nas quais protestava contra os desvios da igreja romana, principalmente contra as indulgências. E é tão interessante esse fato de afixar, né, ali na porta daquela
igreja, né? Mas isso era algo que acontecia. Então, os panfletos, informações eram afixadas nas portas das igrejas e nas portas de alguns castelos, né, de alguns lugares específicos, para as pessoas poderem se informar. Não tinha WhatsApp naquela época, né, não tinha internet, nem TV, e eles se informavam desta forma. E também, algumas vezes, quando se colocava algo assim, questionando ou trazendo alguma coisa, era um convite ao debate. Então, isso foi o propósito de Lutero, ao pregar aquelas 95 teses na porta ali de Wittenberg, foi mostrar que algumas coisas estavam destoando e com bases, fundamentação teológica, bíblica, ele chama a igreja para o debate, para conversar sobre isso. E é claro que a repercussão, né, e como eles receberam isso, não foi nada de querer debate, né? Pelo contrário, viram como uma ameaça à igreja, ameaça ao poder papal, entendendo que ia influenciar a fé das pessoas para se desviar daquilo que eles estavam ensinando. E aí começou-se ali toda uma perseguição a Lutero, pedindo primeiramente para se retratar, e depois a perseguição ferrenha a ele e a todos os outros cristãos e reformadores. E então, eles não queriam pensar sobre aquilo, né? E aí, nesse sentido, chamar, né, reconhecer Lutero, no caso dos católicos, como um herege. Um pouco da geografia da Reforma. Primeiramente, a Reforma aconteceu em países como a Alemanha, né, a cidade, o país de Lutero. Era um governo, naquele período, romano-germânico. Tinha uma grande influência dos católicos ali, com o rei, com o imperador daquela região. Mas depois a Reforma vai tomando outros lugares, né, vai crescendo, e outros reformadores de outras regiões começam a influenciar os seus próprios países, quando muitos governantes, reis, príncipes, abraçam a reforma, né? Inclusive, ela só foi possível por conta disso. Quando líderes que estavam cansados de se subordinar ao papado, à Igreja Católica, aproveitaram aquela situação para poder se colocar contra. Alguns por convicções teológicas e cristãs influenciadas por Lutero, outros por conveniência mesmo, né, de poder, uma oportunidade ali de ver o seu país não mais refém do catolicismo. Por trás de tudo isso, nós temos a soberania de Deus, né, a soberania de Deus conduzindo todas as coisas, inclusive o momento certo, a hora certa, no cenário político, no cenário filosófico daquela época. Nos países, depois ela foi para os países da Escandinávia, a Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia, mais ali com John Knox. E na Suíça, Inglaterra, Escócia e Irlanda, com Henrique VIII, Lutero na Alemanha, Calvino na França e Suíça, principalmente na Suíça. A França foi a alguns pontos, alguns lugares, porque ela foi bem resistente e muito católica. E posteriormente na Holanda, né? Também Holanda e França. E a Holanda foi muito importante nesse aspecto, por conta de alguns pensamentos que ela tinha de liberdade. Ela estava à frente do seu tempo, e inclusive para os batistas, né? Os batistas foram muito abençoados por ideias holandesas que permitiram que eles pudessem desenvolver a sua fé sem ser perseguidos. A causa da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu devido a uma série de fatores que juntos culminaram neste movimento. Devemos considerar que a Europa estava vivendo um momento diferente em sua história. Houve um surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Burguesia era aquele grupo de pessoas que não era da realeza, mas também não era do clero. E esses tinham os privilégios, príncipes, reis,
eles que detinham os recursos, a vida melhor, o acesso à educação e tudo mais. Então, os clero e os príncipes, a realeza. E também não eram dos escravos, nem dos servos, aqueles que trabalhavam dependendo de alguém. Os burgueses foram aqueles comerciantes, artesãos e tantos outros profissionais desta área do comércio, né? E surgiu na cidade da Alemanha de Burgo, por isso que é chamado de burguesia, né? Porque surgiu esse grupo ali, eles se espalharam, eles começaram a ter uma renda, começaram a ter condições financeiras por conta do comércio, e eles não queriam não queria pagar tanto imposto nem para o imperador e nem tanto imposto para a igreja romana, que na verdade abocanhava tudo, né? Imagina aí o nosso país, né, sendo abocanhado pelo governo, isso vocês já sabem e já sentem, mas aí a igreja católica vinha e abocanhava o outro, né, sobrava muita coisa, apesar que não está sobrando muito também no Brasil. Mas essa classe foi uma classe que começou a ter recursos, trabalhar, muito trabalhadores, fazer comércio, e eles começaram a se fortalecer, inclusive como resistência a algumas questões políticas. Então, Deus usou esse grupo para isso. Teve também um movimento renascentista que estava provocando diversas mudanças na cultura europeia, e a Igreja Católica Romana estava em uma decadente crise. Por quê? Porque as ideias renascentistas eram voltadas mais para o humanismo, deixar um pouco essa ideia tanta do religioso em si, mas o homem é importante, né? Claro que nós não concordamos com tudo do renascentismo, mas trouxeram algumas ideias importantes, como, por exemplo, voltar à literatura clássica, ler as fontes originais e ser crítico, ter uma visão crítica, inclusive, de questionar a igreja, que era inquestionável, você não podia questionar. O Papa falou, está falado, vamos obedecer, né? Como a gente faz aí no Brasil com Alexandre de Moraes. Opa, esquece isso. Não. Vai cair a live, né? Brincadeira. Então, o Papa tinha esse poder, mas as leituras, os escritores, os pensadores da época começaram a influenciar as pessoas a serem críticas, a começar a questionar. Por que estão fazendo isso? Mas a Bíblia, começaram a voltar para os originais, voltar para as fontes, e começaram a perceber que estava errado, porque o povo não tinha acesso à leitura das Escrituras. Podemos ver, então, uma série de múltiplas causas para a reforma. Eu vou dar aqui para vocês um escopo bem maior, mostrando aqui como Deus usa todas as coisas. Nós olhamos para a reforma e vemos Lutero, vemos os reformadores, vemos o aspecto religioso teológico, que é fundamental, né, e foi a ponto principal. Mas aconteceram outras questões que mostram que Deus está no controle da história. Então, nós tivemos o fator político. O conceito da Idade Média de um Estado universal estava dando lugar ao Estado-nações. Os povos destes Estados-nações eram nacionalistas, estavam indo contra um poder religioso universal. Então, isso já era um sentimento ali. Puxa, nós não vamos poder desenvolver o nosso país, todo o imposto que vem vai para Roma, e que Roma toma as decisões para nós. E eles tinham mesmo essa ideia de um Estado universal em que mandavam em tudo. O fator econômico. Com novos comércios realizados na Europa Ocidental, surgiu uma nova classe social que não estava querendo mais continuar enviando dinheiro para o tesouro papal em Roma. E aqui já mencionei, né, os chamados burgueses, né, os comerciantes, grupo de pessoas que estavam, através do seu trabalho, obtendo riquezas e que não queria trabalhar para poder ver só a igreja ter dinheiro e eles não terem nada, né? E os governantes nacionais passaram a querer as terras da igreja romana. Então, a igreja romana, ela tinha muitas terras. Elas tinham terras por doação, elas tinham terra por alguém que
que ia para o clero e passava para ela. Tinha terras por pagamento de pecados. Então você tinha propriedade, era um príncipe, e eu quero ter perdão de pecados, eu não quero passar tanto tempo no purgatório. Então ele passava as terras para a Igreja Católica e ela perdoava os pecados, garantia que não ia passar tanto tempo, né? Então tinha duas maneiras, né? Isso aqui entra as indulgências, uma que você pagava parte dos pecados lá que você ia ficar no purgatório, ou total. Então alguns que tinham condição pagavam total para garantir a sua salvação. Está vendo como a questão religiosa mexe na vida das pessoas, mexe, né, em todas as partes da sua vida. E eles começaram a perceber que a igreja romana estava em todos os países ali da Europa, tendo muitos recursos. Alguns dizem que Roma chegou a ter mais de 30%, 40% da Europa pertencia à Igreja Católica Romana, né? Então, eles não queriam fazer isso. O fator intelectual, homens influenciados pela Renascença começaram a ter uma visão mais crítica sobre a religiosidade da Igreja Católica Romana. Essa visão crítica ajudou os reformadores a comparar as doutrinas católicas com as Escrituras, a se aprofundar, a estudar, a voltar para a Bíblia. E o fator moral. Alguns cristãos começaram a estudar a Bíblia na língua original, né? Influência aqui da Renascença, e descobriram a grande diferença entre a igreja do Novo Testamento e aquilo que a igreja ensinava e estava ensinando por tantos anos. O baixo padrão moral da igreja atingiu todos os escalões da hierarquia. E eles estavam incomodados com isso e vendo nas Escrituras que isso não estava certo. Muitos clérigos viviam em pecados e mantinham concubinas, além de não cuidarem do rebanho, né, só vivendo ali às custas do povo. Mas, inclusive, né, de uma maneira terrível, imoral, que não coadunava nada com o verdadeiro evangelho, com os princípios de Jesus. E o fator teológico. Os reformadores desejavam voltar à Bíblia para refutarem o ensino da teologia de Tomás de Aquino, que pregava a salvação através dos sacramentos, da graça ministrada pela Igreja Romana. Graça, eles acreditavam que a salvação era pela graça, vinha de Deus, mas essa graça passava pela Igreja Romana e tinha que cumprir os sacramentos como meio de graça. Inclusive para manter a sua salvação, não só para ser salvo, mas para você manter. Fazia uma distinção entre que o Senhor perdoou a nossa culpa, mas a pena do pecado tinha que ser paga. Inclusive o purgatório foi estabelecido nesse contexto. Não, Jesus pagou a culpa do seu pecado, mas você tem pena, consequências para pagar, então o purgatório você vai pagar sobre isso, né? E é claro que a gente entende que tem consequências dos nossos pecados enquanto estamos aqui, embora Deus pode até tirar algumas dessas nossas consequências, porque Ele é bom. Outras Ele permite, agora no sentido de culpa e pena total, Jesus Cristo pagou por nós. Então, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com a teologia tomista, católica, quando não entendemos que a salvação é pela graça, pela fé somente, que ela não depende de nós e que nós estamos seguros nela. Isso é catolicismo romano, quando eu acho que eu tenho que manter a minha salvação com obras ou com alguma coisa. Eu não posso dizer que a salvação é pela graça e dizer que eu tenho que fazer coisas para poder ser salvo. Não é assim. A nossa vida cristã é uma resposta àquilo que Deus fez por nós. O Espírito Santo age em nós e a gente faz aquilo que Deus pede de nós em gratidão e como resposta à própria ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, somos feitos para as boas obras, mas nunca salvo pelas obras. A salvação é pela graça de Deus. Tanto é que a nossa salvação, a base da nossa salvação,
ela depende da eleição incondicional, da escolha de Deus em salvar pecadores. A fé, ela é o meio da nossa salvação. A Bíblia nunca ensina que a fé é base da nossa salvação. A fé é o meio. Né? Porque pela graça sois salvos. Deus salva pecadores que não merecem, Ele escolheu fazer isso, eles não tinham condição nenhuma de se salvar. Por meio da fé. Então a salvação é todos esses aspectos, dependendo 100% de Deus para nós. Né? Então a gente precisa ter uma teologia boa no que se refere a isso. E livrar a verdadeira igreja dos erros e desvios que haviam acontecido durante anos. Causa direta, venda da indulgência. Isso aqui foi um estopim, não é? As indulgências eram documentos que se obtinham da igreja por determinada quantia em dinheiro e livrava aqueles que a compravam da pena do pecado, livrava do purgatório parcialmente ou totalmente, dependendo do quanto que você pagasse. O maior motivo para se vender as indulgências é que o Papa Leão X estava precisando de dinheiro para construir a Catedral de São Pedro. E ele saiu mesmo emitindo documento, enganando as pessoas, dizendo que elas podiam ter perdão dos seus pecados, pagando, passando bens, comprando. E a Igreja Católica sempre ensinou isso, por muitos anos, ela ainda ensina isso, mas através da oração, através de fazer coisas para Deus, de servir, não pagando, né? Mas pode ser uma possibilidade. E isso foi feito na Idade Média de uma forma terrível, né? E isso foi uma questão que mexeu com os reformadores. Também tinha presunção papal. Aqui a ideia do orgulho papal, né, da jactância papal. É a teoria da supremacia papal. Chegou-se a um ponto que o pontífice romano se julgava vice-regente de Deus. Isso aconteceu com imperadores romanos, lembram? Os imperadores romanos se colocavam como filhos de Deus. César, né, era um filho de Deus na terra. E isso depois, com o papado chegando a ter tanto poder, não só econômico, como político, como religioso, trouxe essa ideia. E sendo então a voz do Papa, equivalente à lei de Deus, se opor a ele era se lançar contra Deus. A salvação cristã se fundava na obediência ao Papa. E isso não mudou, meus irmãos. Os católicos continuam ensinando essa supremacia papal, não falam nesse termo, mas a própria mitra papal está lá, Vigarius Filii Dei, né, o Filho de Deus na terra. Ele não vai dizer que é um supremo no sentido de rei, mas é supremo pontífice ainda. E você tem o tripé da autoridade papal, que é a Bíblia, o magistério, né, que é a tradição, e o Papa, a voz do Papa, o que o Papa diz em cátedra. Então, é quando ele coloca a mitra num ritual, senta naquela sua cadeira, é quando ele profere alguma coisa ali, nesse ritual, é lei de Deus para eles. É a mesma autoridade das Escrituras, mesma autoridade. E isso é terrível, não é? Porque somente as Escrituras têm autoridade. No que nós falamos sobre Deus tem autoridade porque vem das Escrituras. Mas aí muitos desvios, muitos ensinos falsos, muitas questões vieram a partir desse poder do Papa. E também alguns abusos como o sistema sacramental. Era a comunicação de certas graças celestiais através do cumprimento de uma série de atos litúrgicos, sendo administrados pelo sacerdote, qual tinha poder para conceder ou retirar o dom da vida eterna. Já pensou? Que coisa, né? Quanto poder! E isso foi lá atrás, né? Mas depois Tomás de Aquino não só fundamentou os sacramentos, como
trouxe, né, ali, ensinou e fundamentou teologicamente cada sacramento que já estava sendo ensinado por outros. Então, são 7 sacramentos. Tem um ex-católico aí que sabe bem, não? Lembra? Batismo, crisma, eucaristia, contrário, né? Pronto. Aí tem o casamento, o sacerdócio, o casamento, sacerdócio e a extrema-unção. Então, você fazendo essas coisas já te dá aí para a salvação. Você tem que fazer pelo menos uma, ou melhor, se você fizer todas. Por isso que os católicos, eles prezam tanto para o batismo de um bebê. Eu conheço irmãos lá da fé que família muito católica, mas que, né, se converteram, não batizaram os filhos, e a família ficou pressionando. Vai batizar esse menino não? Se morrer você é culpado. Se ele for para o inferno você é culpado. Quer dizer, batismo, salvação batismal, né? Regeneração batismal. O que é ensinado também na CCB. Né? A CCB tem um ensino de que a salvação está ligada a batismo. Eles usam muito aquele versículo, né? Quem crer e for batizado será salvo. Só esquece que tem mais uma parte do versículo, né? Quem não crer será condenado. Então, para ser as duas coisas, teria que ter quem não crer e não for batizado, não será salvo. E tem outros grupos, viu, que ensinam esses rituais para a salvação. O batismo é extremamente importante no aspecto de obediência a Cristo, do corpo de Cristo, mas ele não pode salvar, perdoar pecados em nenhum desses rituais. Ainda, a Inquisição. A Inquisição foi a polícia de Inocêncio III, tratava das divergências do sistema eclesiástico como o pior dos crimes, os quais eram punidos com prisão, morte e a perdição eterna de forma justa. Então, a Inquisição, criada pela Igreja Católica, tinha como objetivo de investigar, julgar, punir pessoas acusadas de heresia, ou seja, de ensinar ou praticar algo contrário à fé católica oficial. A Inquisição foi o tribunal religioso que vigiava a fé e perseguia ideias consideradas perigosas para a igreja. Então, na verdade, se você discordava de qualquer coisa, você estava passivo a ir para a Inquisição, né? Ser julgado e ser morto mesmo pela Igreja Católica. E eles começaram, inclusive, a ter poder sobre exércitos. Aqui tinha os que faziam isso dentro da igreja, mas com a questão do poder do Papa, eles tiveram autoridades, inclusive, sobre exército, né, sobre grupos inteiros. E eles fizeram isso. Quero mostrar para vocês aqui uma lista de motivos antigos. Como a reforma foi importante, necessária. Como a igreja estava se desviando do verdadeiro evangelho. No ano 310, eles instituíram a reza pelos mortos, tudo através dos papas. 320, o uso de velas no culto, né, nas suas celebrações. 375, culto aos santos. 394, instituição da missa. E missa aqui é aquela ideia da morte de Cristo mesmo, cada vez se tem a missa, né, que celebra ali. 431, culto à Virgem Maria. 500, uso de roupa sacerdotal, né, uma roupa clerical. 503, doutrina do purgatório. Lembra que eu falei a ideia de pagar a pena do pecado? 606, Bonifácio III se declara bispo universal de Roma, né, da igreja, o Papa. 709, obrigatoriedade de beijar os pés do bispo universal. Isso acontecia com os reis. Então, os reis, imperadores, alguns deles beijavam os pés, a autoridade chegava e beijava os pés. E aí ele, né, claro, eu não vou ficar por baixo dos imperadores, né? E aí ele começou, inclusive, a exigir
que os príncipes e imperadores beijassem os pés dele. Então era um símbolo de autoridade, de poder que a igreja tinha. 754, doutrina do poder temporal da igreja. O que significa isso? Significa que a igreja não é responsável só pelas questões religiosas, de fé, doutrinárias, teológicas, mas ela é responsável pela economia, pela política, pelo estabelecer reis ou tirar reis. Ela tem poder e autoridade temporal aqui. 783, adoração das imagens e relíquias. 850, uso da água benta. 890, culto a São José. 993, canonização dos santos, né? Uma coisa, todas elas terríveis, né? O ano 1003, instituição da festa dos fiéis defuntos. 1074, celibato sacerdotal, por vários objetivos, e principalmente econômico. 1076, dogma da infalibilidade da igreja. 1090, invenção do rosário. 1184, instituição da Santa Inquisição. Santa Inquisição, né? Um julgamento que vai julgar e punir aqueles que pensam contrário, mas é santo, né? Claro. 1190, venda de indulgências, né? Como eu falei. Aí depois, lá na época de Lutero, isso tomou uma posição, uma proporção muito maior. 1200, o pão na comunhão foi substituído pela hóstia. E 1215, criou-se a confissão auricular, né, de você ir lá e confessar os pecados. 1215, dogma da transubstanciação. Só em 1215 que começaram a ensinar, né, que o pão, né, a hóstia ali, Jesus, é o corpo de Cristo, ele se transforma, por isso que é transubstanciação, se transforma no corpo e se transforma no sangue de Cristo. 1220, adoração da hóstia. 1229, proibição da leitura bíblica. É só o que faltava, mas eles conseguiram, não é? 1245, uso das campainhas na missa. 1316, instituição da reza da Ave Maria. 1415, eliminação do vinho da comunhão. Por que será? Porque dar vinho para todo mundo custa caro. Imagina todo mundo tomar ceia toda missa, porque é toda missa. Se tiver missa todo dia, vinho e hóstia para todo mundo. Mas aí está ficando muito caro esse negócio. Só o padre, só o líder religioso que ministrava é que tomava o vinhozinho. E o povo, só a hóstia. Em alguns lugares, alguns apenas fazem isso. Então, que coisa, né? Então aqui, meus irmãos, você olhando para isso aqui, a gente chama igreja cristã. Isso é igreja cristã? Isso é igreja neotestamentária? Né, irmão André? Neotestamentária? Isso é igreja? Isso aqui é uma confusão de heresias, de orgulho, de pessoas querendo tomar aquilo que Deus fez para si, cheio de problemas, desvios. Então já não existia muito tempo uma igreja saudável. Estava infestada. Tinha alguns líderes que eram piedosos, mas ainda assim tinha que obedecer todo um sistema. Então, eu sou católico, apostólico, romano, né? Estou na igreja certa, a igreja de Jesus Cristo. Isso é a maior mentira que Satanás pode colocar na mente das pessoas. Que elas estão se achando que estão na igreja certa. Não estão. A igreja certa é aquela que reflete os ensinos do Novo Testamento. Louvamos a Deus pelos reformadores, crentes verdadeiros que estavam errados, reconheceram os seus erros quando confrontados pelas Escrituras e tiveram a coragem de se posicionar e de mudar. E nós precisamos fazer isso de tempos em tempos, né? De vez em quando algumas coisas querem entrar e a gente precisa de reformas para não ir aí colocando coisas na nossa vida espiritual, na igreja, nos ensinos, que não são bíblicos. Devemos tomar cuidado com isso, defender a fé. Então, meus irmãos, alguns movimentos que antecederam a reforma, né? Então, vocês viram aí vários problemas sérios.
da igreja que motivaram a reforma. Devido a escândalos relacionados ao ofício papal, ergueram clamores em prol da reforma na Igreja Católica Romana. Algumas dessas tentativas foram os concílios reformatórios. Estes 3 concílios foram Concílio de Pisa, em 1409, o Concílio de Constança, em 1414 e 1418, e o Concílio de Basileia, em 1431. Esses concílios, eles eram da igreja, mas tinha teólogos, padres, que estavam percebendo alguns erros e começaram a discutir sobre eles. E a igreja logo abafou isso, né? Ela não permitiu, principalmente o de Basileia, que teve até uma questão mais contundente com relação à autoridade papal tomando dimensões que eles não estavam gostando. Mas não teve resultado. Embora fosse a intenção dos principais eclesiásticos da Europa, esses concílios não conseguiram fazer a reforma necessária na igreja. Também os escritos antipapais. Estes foram composições que atacavam o desejo do Papa de ter autoridade temporal suprema. Um destes proponentes foi Marcílio de Pádua, um famoso escritor que também escreveu que a autoridade conferida a Pedro não era diferente dos mais apóstolos, que as Escrituras são a autoridade final, que leigos devem participar efetivamente dos concílios da igreja, e que a função de ligar e desligar é declarativa e não judicial. Ele também chamou o Papa de o dragão, uma serpente antiga. Não é? Isso aqui foi tudo antes de Lutero, né? Foi antes, pessoas que Deus já usava ali para poder falar sobre esses assuntos. Né? Aqui no Brasil, nós temos um grupo de católicos que é anti-Papa. Né? Tem um movimento na Igreja Católica que é anti-Papa. Inclusive, Rui Barbosa era o anti-Papa. Quem sabia disso? Muito bem, o Washington ali. Tem um livro que ele escreve falando a respeito do que essa autoridade, ela não deve ser desse jeito, não. Essa autoridade total do bispo de Roma. Né? E muitos seguem ele. Agora, não quero dizer muita coisa, porque eles aceitam todas as outras coisas erradas. Né? Estão vendo isso, mas não estão vendo as demais. Ainda, antes, movimentos que antecederam a reforma, nós temos os reformadores doutrinários, não só esses concílios ou esses escritos sobre esses assuntos, né, contra a igreja. Estes abertamente atacaram os postulados e dogmas dos católicos, deixaram clara a distinção das escrituras e a interpretação eclesiástica. É aqui que entra o que eu falei do John Wycliffe, 1320 e 1384. Esse homem piedoso, servo de Deus, escreveu contra os abusos. Foi um teólogo, filósofo inglês, nasceu em Ypresville. Não sei se você sabe qual é essa cidade. Se você sabe, aí pode pronunciar melhor do que eu, porque não sei nem como pronuncia, não. Estudou em Oxford, onde também foi professor. Ele é considerado como bisavô da Reforma. E também o chamavam de estrela da alva da Reforma. Algumas de suas proposições foram: combateu a posição papal sobre o pagamento de impostos pelo rei João. Censurou monges quanto à ignorância e preguiça. Defendeu o Novo Testamento como suprema fonte de verdade religiosa. Negou várias doutrinas correntes da igreja. Exemplo, considerava a transubstanciação como novidade recente. Declarou o direito de leigo de ter posse das escrituras em seu próprio idioma. Denunciou o Papa como o pior dos ladrões e o exortou a deixar o orgulho mundano. Wycliffe morreu de morte natural, mas os seus ossos foram reduzidos a cinzas pelo concílio de Constança. Então, morreu depois, quando a coisa começou foram lá, tiraram os ossos dele, puniram ele e queimaram os ossos dele, para mostrar, olha aqui como a gente tem o poder, não é? Para destruir aqueles que são contra nós. Traduziu a Bíblia para o inglês. E vocês já ouviram falar sobre... tem várias missões, inclusive
algumas que têm o nome de Wycliffe, que são missões. Tem uma principal que ela trabalha hoje com tradução das escrituras para os povos. Então você tem que fazer linguística. Tem um instituto lá em Goiânia, uma cidade próxima a Brasília, que lá você aprende todas as técnicas na área de linguística para traduzir as escrituras para uma língua que ainda não tem nada das escrituras. Nós tivemos uma aluna que estudou no seminário, que ela foi destas missões, né, e trabalhou traduzindo as escrituras na África. E ele traduziu, né, a princípio, a Vulgata Latina, né, a tradução da Vulgata para o inglês. Foi ele porque ele queria que o povo tivesse a Bíblia na sua língua, né. Olha só o que ele disse: enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, falarei e defenderei a palavra de Deus. Estou disposto a defender o que acredito, mesmo que custe a minha própria vida. Então eram homens fiéis. Um outro era John Huss, 1369-1415. Líder religioso, filósofo e professor. Nasceu em Husinec, na Boêmia, uma parte da moderna República Tcheca. Ele estudou na Universidade de Praga, onde também foi professor. Algumas das ideias dele: foi um patriota e reformador religioso, censurou os líderes católicos por seus pecados, denunciou a farsa das relíquias sagradas, pregou contra a comercialização de indulgências, defendeu Wycliffe, mesmo depois de seus escritos serem queimados, né, queimaram os escritos de Wycliffe, defendeu a soberania da consciência, a autoridade suprema, no sentido que a pessoa podia, sim, pensar diferente, né? Não que o homem é soberano, nesse sentido. A autoridade suprema da Bíblia sobre a igreja, crítica à corrupção do clero e do papado, necessidade de reforma moral e espiritual da igreja, foi enganado, preso e queimado. Está vendo? Quando o convidaram a retratar-se, ele negou, dizendo: não suceda que eu peque contra a consciência, contra a verdade de Deus. Depois Lutero vai falar algo parecido, porque leu dele, né? Então, objetivos principais da reforma. A reforma teve como principal objetivo se opor ao catolicismo vigente, antibíblico, e retornar para os pensamentos dos apóstolos, conforme ensinado no Novo Testamento. Tomaram as escrituras sagradas como única regra de fé. Voltaram ao agostinianismo e abandonaram o tomismo, né? Aqui, no sentido, no teólogo da igreja, né? Tomás de Aquino, Agostinho, por volta ali do ano 300 e pouco, 400, e Tomás lá, 1200, 1000 e pouco. Mas Agostinho ensinou a salvação pela graça somente, que o homem não pode fazer nada pela salvação, ele depende completamente de Deus. Então, eles abandonam a teologia de Tomás de Aquino e volta para a teologia de Agostinho sobre a salvação. Rejeitaram a autoridade papal, rejeitaram a veneração a Maria e aos santos e eliminaram as imagens. Rejeitaram o conceito de indulgências. Rejeitaram a doutrina da sucessão apostólica, rejeitaram o sistema sacramental, rejeitaram a inerrância dos concílios, a justificação pela fé, e lado a lado com a graça divina, rejeitaram a transubstanciação, rejeitaram o celibato obrigatório. Está vendo? Mexer com o vespeiro, mexer com tudo aquilo que era estrutura base da Igreja Católica, né? E aqui, uma palavra para todos aqueles que estão no catolicismo, que ainda tem aquele sentimento de verdadeira igreja de Cristo. Volte para as Escrituras. Faça como os católicos do passado, como Lutero e tantos outros, John Huss, Wycliffe, e que perceberam que as Escrituras são mais importantes do que aquilo que estavam ensinando a respeito dela. Compare as Escrituras com os catecismos católicos e você vai perceber que a Bíblia é completamente diferente e que nós temos
a salvação somente naquilo que Cristo fez por nós e não em obras humanas. Então, objetivos principais da reforma, tantos outros, dentro dos quais Lutero disse: sola Escritura, somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade suprema em matéria de fé e prática, acima do Papa, dos concílios e das tradições humanas. Sola fide, somente a fé. A salvação vem somente pela fé, por meio da fé em Cristo, não por obras humanas ou méritos pessoais. Sola gratia, somente a graça. A salvação é dom gratuito de Deus. Não pode ser conquistada por esforço humano, tudo depende da graça divina. Sola Christus, ou solo Cristo, somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, não santos, papas ou sacerdócio. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Toda a vida do cristão, toda a salvação, devem glorificar somente a Deus, não a homens ou instituições. Então, esses são o que nós chamamos dos 5 solas, né? A ideia de somente, que fundamenta, inclusive, a nossa fé. Martinho Lutero, um dos reformadores, nasceu no dia 10 de novembro de 1483, em Eisleben, filho de um minerador de prata de classe média, destinado ao estudo de direito, porque o pai dele queria que ele fizesse direito. Voltou-se para o mosteiro, no qual, após muitas lutas, desenvolveu uma nova compreensão de Deus, da fé e da igreja. O autor Sproul, em Sola Gratia, apresenta um resumo da vida dele, né, dos acontecimentos. 1483 foi o seu nascimento na Alemanha, 1507 ele é ordenado ao sacerdócio, 512 torna-se doutor em teologia, 517, depois de todas aquelas questões da conversão dele, de perceber que a Bíblia está completamente diferente, né, dos ensinos católicos, ele publica as 95 teses na igreja de Wittenberg. 1520, é emitido a ele uma bula papal, editada contra ele, de Leão X. Essa bula exigia que ele se retratasse, que ele abandonasse tudo, tinha 60 dias para ele se retratar. Eles foram contra 40 das teses que Lutero ensinou. E essa bula papal mostrava que ele estava desviado, que ele não deveria mais ensinar e que isso implicava, inclusive, em consequências para a vida dele. 1521 foi excomungado na Dieta de Worms. A Dieta de Worms foi através da Alemanha, foi através de Carlos V da Alemanha, que também fez um julgamento político e religioso. Como governante, ele convoca esse concílio para esse julgamento, chama, inclusive, representantes da Igreja Católica, que estão juntos nisso, e aí dizem para ele que ele tem que parar de ensinar o que estava ensinando, se retratar, e que se ele não fizesse isso, ele deveria, todos os seus livros seriam queimados, né? Fazendo ou não, mas seriam queimados, inclusive que se ele não obedecesse, qualquer pessoa poderia prendê-lo ou matá-lo sem qualquer culpa. Então ali botaram, foi no gogó dele, né? Ou você vai ou vai. E aí? Não, vou tirar as 95 teses. Não era isso mesmo que eu estava pensando, não. Que coisa, não é? Sabe o que Lutero fez? Ele disse assim: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de nada, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Um príncipe chamado Frederico protegeu Lutero, levou ele para um castelo, e ele ficou, meio que foi um jeito ali de esconder ele, foi algo interessante na história, e ele ficou protegido, escondido nesse castelo. Foi lá que ele traduziu a Bíblia para o alemão, e foi lá que ele escreveu o hino
castelo forte que nós cantamos aqui. Então, louva a Deus por todos esses aspectos da soberania de Deus, senão ele não teria apoio. Políticos da época que frearam o avanço e a sede que a Igreja Católica tinha de matá-lo. Porque esses príncipes, inclusive, queriam governar os seus países sem estar tendo que responder aos papas. Em 1525, ele casou com Catarina e Vambora. Essa mulher era uma... Vambora, né? Vambora. Já vambora, já. Viu? Aguenta mais um pouquinho que eu estou terminando. A história dela é muito bonita. Eu recomendo às irmãs lerem a história de Catarina. E vocês vão descobrir por que Lutero foi quem foi. Ela era tremenda, essa mulher. Ela era freira no mosteiro, ficava no mosteiro, mas ela começou a ler os escritos de Lutero, começou inclusive a admirá-lo, e ela abandonou, fugiu, mais 5 outras freiras, e crendo, né, no Senhor e fugindo daquilo que estavam considerando tudo errado. E aí ela conhece Lutero e casa-se com Lutero. E ele tem muitos elogios para ela. Ela foi uma mulher incansável de ajudar pessoas, de receber na própria lugar onde eles moravam pessoas que eram perseguidas, de fazer comida para eles, de cuidar dos seus filhos. E quando ela fala das declarações dela, você vê profundidade teológica, conhecimento e um amor que ela tinha ao seu marido e ele a ela, né? Então é muito interessante esse aspecto de Deus usar a esposa. A gente não vê muito sobre isso, né? Mas é muito importante as mulheres também que Deus usou na reforma e que foi grande bênção. No caso de Catarina, ela foi para Lutero. Em 1525, escreveu A Escravidão da Vontade, um livro que tem em português, que fala a respeito dessa ideia falaciosa, né, que a gente tem o livre-arbítrio, do jeito que falam por aí, nós não temos. Nossa vontade é comprometida e ela é escrava dos nossos desejos. Precisamos de Cristo para nos libertar. Depois escreveu o Castelo Forte, escreveu o Catecismo Maior em 1529, o Catecismo Menor, foram publicados. Traduziu a Bíblia para a Bíblia alemã, foi publicada. Morreu em Eisleben, na Alemanha. E aí? Renovação espiritual ou heresia, né? Meus irmãos, renovação espiritual que livrou o povo de Deus de uma grande heresia. Hoje você pode ter a sua Bíblia na sua língua, você pode estudar, você pode questionar, inclusive, porque homens como esses defenderam a fé e voltaram para as Escrituras. Podemos ter uma doutrina saudável, não influenciados por pessoas que querem o poder e não amam a Deus. Não estão preocupados com almas, não estão preocupados com o verdadeiro evangelho, estão preocupadas consigo mesmo. Nós precisamos orar por todas as pessoas, orar pelos católicos, orar porque muitos deles têm boa intenção, não é? São pessoas que estão buscando e elas têm Bíblia, que Deus use a Bíblia que elas têm para poder fazer o que fez com Lutero, para que elas possam compreender a salvação em Jesus. E nós mesmos agradecermos por tudo que Deus nos fez, orarmos pelos nossos parentes católicos, né, e ajudá-los naquilo que nós pudermos com o verdadeiro evangelho. Amém? Perguntas, observações aí dos irmãos? Sim, Felipe.
Muito bom. E eles têm influenciado mesmo, politicamente principalmente. Tome cuidado, porque ser conservador como nós, não é? Não significa que a gente vai abraçar tudo que eles têm. É um perigo, porque tem muitos aí que estão dando curso. Esses dias eu vi um desses, né, católicos aí bem influentes, dando curso de escatologia, e você pensa que é um batista ali, de certas coisas que ele fala em termos do futuro, preocupados mesmo com o anticristo. Eu falei, rapaz, olha aí, que coisa. Depois você vê os desvios, mas muitos incautos. Os católicos dizem assim, um católico ignorante logo será um protestante. Aí eles falam assim, um protestante que estuda a Bíblia logo vai se tornar um católico. Isso é ridículo, não é? Mas a verdade está onde? Na ignorância. Se a gente for ignorante mesmo, não saber nossas doutrinas, não saber que eles crençam, o que eles ensinam, o que eles creem, aí a gente vai ficar aí à mercê de qualquer ensino falso. Irmãos, é fundamento a respeito da salvação, a respeito da fé, muito mais sério do que a gente pensa. Sem falar em toda a idolatria, né, que a Igreja Católica está imersa, inclusive na adoração a Maria, que é algo que vai contra, né, claramente as Escrituras. Mas nós devemos orar, cuidar de nós. Muitas igrejas evangélicas estão aí no oba-oba, com brincadeira. Isso é crítica deles, está vendo como é que vocês são? Dividir um monte. E tem igrejas que são vergonha mesmo. Igrejas que dizem evangélicas estão fazendo vergonha. Agora, isso não significa que nós vamos abraçá-los no sentido teologicamente, não vamos. Então, orar para que as nossas igrejas sejam firmes, que nossos jovens entendam Bíblia, teologia, se fundamentam para poder viver a vida cristã como ela é a partir do Novo Testamento. Mais alguém? Sim, Josué. A irmã tinha levantado a mão primeiro lá. Irmã Tarso, depois irmão Josué. Isso. Aham. Impressionante, né? Com todas as áreas da vida. Tinham que aprender. Exato. Lutero fez isso. Lutero, inclusive, organizou a gramática alemã, para que as pessoas pudessem aprender a ler para ler a Bíblia. Olha como a escola é importante. E a gente, muitas vezes, soltando as escolas, né? Não devemos fazer isso. Irmão Josué, depois Júnior. Isso. É. Assim, muitas coisas do que nós falamos aqui, a Igreja Católica ainda crê. Ela não age da mesma forma. Mas isso é dispositivo deles. Então, eu não sei como é que eles agiriam em certos casos hoje, mas agiriam. Os irmãos lembram das cruzadas, né? As cruzadas foi a Igreja Católica formando militares, né, os cruzados, para frear o avanço do islamismo. E só que ali era uma ordem da Igreja Católica e eles faziam isso. Então eles tinham esses poderes. No caso da Inquisição, de frear a heresia. Então eles continuam fazendo isso de outra forma hoje, porque hoje nós temos, eles não vão sair matando, nós estamos em outra realidade, mas eles continuam crendo que heresia deve ser freada.
ok? Então não pensa que eles vão, às vezes o ecumenismo, o pessoal falando de, eles chamam a gente de, querem voltar a ser irmãos. Não querem. Eles querem que você abandone o que você crê, que você assuma, se submeta ao papado. Pode até ter um discurso diferente disso. Né? Júnior. Então, só voltando aqui, eu não sei, irmãos, te responder com relação a certos detalhes de como eles fariam esses julgamentos hoje. Esses julgamentos acontecem, eles continuam excomungando, então perde poderes religiosos. Nós tivemos vários casos assim, de teólogos que foram julgados nesse sistema, não usam esse nome, mas usam questão de julgamento, de heresias, e eles perdem direitos, tal, não de morte ou coisa assim. O padre Cícero parece que já foi perdoado, estão no processo aí agora de mudar de patamar, né? Isso. Aham. Foi, morreu. Aham. Interessante, né? Até a soberania de Deus aí, porque certamente com o clero mais forte seria muito mais resistente, muito mais difícil, e Deus usou isso para fazer isso, né? Sim. Sim, sim, sim. Eu ouvi falar isso também. A Europa está tomada pelos muçulmanos. Alguns estudiosos dizem que não vai demorar muito tempo para tomar governos, né? Precisa orar por isso. E a Igreja Católica, com uma fraca, não resiste, né? Não estou falando para usar cruzados, mas deveriam usar outros meios. Agora, nós devemos agradecer a Deus por esses homens, né, que Deus usou para nos dar uma teologia boa e voltar à fé. Mais alguém? Sim, Lene. Uhum.
Uhum. Aham. Aham. Eu acho que esse é um pensamento mais comum do que a gente pensa. Eu conheço amigos que eram muito envolvidos com o catolicismo, conheço um pastor, inclusive foi meu pastor, era professor, catequista, e ele se converteu. Então a ideia dele era: eu vou transformar aqui, eu vou começar, mas não dá muito certo não. Por que que eu estou dizendo? Porque é uma questão de adoração. Você começa a ir para o culto e você, rapaz, eu não estou me alimentando, não estou tendo comunhão, eu estou num lugar que eu não sei se há crentes verdadeiros, quantos são verdadeiros, e não tem pregação, começa a definhar espiritualmente. Então você precisa buscar e fazer isso de uma outra maneira, tentando evangelizar e influenciar, do que realmente tentar mudar aquilo ali. Lutero tentou e quase morreu, né? E teve que sair mesmo. Ok? Ele é de São Paulo, né? Ricardo Albuquerque. Hugo, pode começar a vir o pessoal, viu? Ok, tá bom. Muito bem, irmãos, eu combinei aqui com os irmãos do louvor que nós vamos encerrar nossa escola hoje cantando Castelo Forte, tá bom? Então, assim que terminar o hino, nossa escola está encerrada. Você pode orar e vamos ficar em pé, né, e cantar este hino com uma irmã que vai nos ministrar. Será possível reproduzir a letra para os irmãos acompanharem? Irmãos, eu tive o privilégio de, numa junção, né, de músicos, falar sobre o Castelo Forte uma vez, porque estávamos lá, um colega que é maestro em outra igreja, lá em Fortaleza, o Fabiano Alves, alguns devem conhecer ele do Vineyard, né, era o vocalista, né, hoje ele é pastor da igreja, e a gente estava falando sobre a importância da música como símbolo de gerações, né? Então, como eles foram importantes e tudo. E alguém falou assim, né? Mas às vezes o pessoal sacraliza as músicas e aí fica reclamando de que se a gente faz diferente, não pode fazer diferente. O que a gente já faz aqui do Castelo Forte já é bem diferente de como ele era, né? Não estou nem falando da língua alemã, não, falando de arranjo mesmo. Mas uma coisa que a reforma não fez foi acabar com os símbolos. A reforma não tinha esse propósito. Então, os símbolos cristãos, e ela criou outros símbolos. O Castelo Forte é um desses símbolos para nós. É uma música composta a perigo de sangue. A gente não pode desvalorizar isso de nenhum jeito. Vale a pena refazê-lo, arranjá-lo, cantá-lo, todas as vezes que possível. Essa música de 508 anos, é verdade, é uma música bastante antiga. Mas ela tem uma força para nós, tem que ter. Toda vez que que a gente canta ela, tem que ser cantado a gosto de gás mesmo, porque é um símbolo da nossa fé, assim como é essa figura aqui, né? A cruz. Então, a gente vai acumulando símbolos, né?
doce agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus.